Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma de nossas sessões. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em 13 de abril de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. Através do ofício 73 de 2026, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 012, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 129.483,95 do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, novos vereadores. O presente projeto tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial para atendimento ao plano de trabalho apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Caconde. Esclarecemos que o plano de trabalho, após passar por análise do Departamento de Saúde, entende ser necessário, pois trata-se da instalação de um poço artesiano no terreno da Santa Casa, onde atenderá a demanda total do hospital, trazendo benefício aos pacientes. Informa também que a previsão orçamentária está sendo anulada do Departamento de Abastecimento de Água para atendimento do plano, ora apresentado, sendo custeados com recursos próprios do município. Segue anexo o plano de trabalho, bem como parecer do Departamento de Saúde. No aguardo do atendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Caminho referido do projeto para as comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Através do ofício 67 de 2026, o senhor Prefeito Municipal solicita dilação de prazo para a resposta dos requerimentos número 2 e 3 de 2026. Prazo esse para mais 15 dias. Recebemos do senhor Prefeito Municipal respostas ao requerimento, aos seguintes requerimentos: 4, 5, 6, 7 e 9 de 2026. Ofício 63 de 2026, Caconde, 8 de abril de 2026. Senhor Presidente, cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste dar ciência a essa Igreja Casa acerca da declaração de sustentabilidade assumida pelo senhor Prefeito, documento imprescindível para regular prosseguimento da proposta de construção de 20 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, modalidade FNHIS, a serem implantadas no distrito de Barrânia. Na referida declaração, o município de Caconde afirma possuir recursos financeiros, técnicos e estruturais suficientes para garantir a adequada operação, manutenção e conservação da infraestrutura pública gerada pelos investimentos decorrentes do contrato de repasse ou termo de compromisso. Declara ainda que até a efetiva entrega das unidades habitacionais aos beneficiários, o município zelará pela preservação e guarda dos imóveis, adotando as medidas necessárias para prevenir invasões e depredações, bem como prevendo os reparos e a periodicidade de manutenções indispensáveis durante a vida útil da infraestrutura implantada. Ressalta-se que tal declaração constitui requisito formal essencial para a continuidade e aprovação da proposta junto aos órgãos competentes, viabilizando a implementação do empreendimento habitacional de relevante interesse social para o distrito de Barrânia. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal.
Ofício especial, CACONDE, 8 de abril de 26. Senhor presidente, novos vereadores, o município de Caconde, por meio de seu prefeito municipal, convida Vossas Excelências para a audiência pública de apresentação das diretrizes, programas, projetos e ações do novo Plano Diretor de Turismo de Caconde. A audiência será realizada no dia 22 de abril de 2026, às 18h30, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli. Contamos com a presença de Vossas Excelências e renovamos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Convite, audiência pública, mineração de terras raras. O deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira convida para participar de uma audiência pública, mineração de terras raras. Teremos como pauta regras, impactos socioambientais e desafios para a soberania nacional. Na ocasião, serão convidados as autoridades municipais e estaduais, vereadores e lideranças da região. Data 30 de abril de 2026, às 15 horas, no auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Indicação 67, 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção geral na estrada Caconde, Águas Virtuosas, nas proximidades da Fazenda Santa Rita. Indicação 68, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção geral na estrada que liga Caconde a Palmeiral. Indicação 69, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam providenciadas diversas melhorias na rua, ainda sem denominação, localizada no loteamento Pedro Celso, entre as ruas Antônio Semensato e Rua Hilda Kliger da Costa, CEP 13.772-140. Indicação 070, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que determine a notificação do proprietário do terreno situado ao lado do imóvel localizado na rua Padre Máximo Cid Vaqueiro, número 70, para que realize a devida limpeza do mesmo. Indicação 71, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que determine a notificação do proprietário do terreno situado no cruzamento da rua Nilson Cassiano Dias com a rua Otto Antônio Matos, para que realize a devida limpeza do mesmo. Indicação 072, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção geral e pavimentação asfáltica nas vias da Travessa Porto Alegre. Indicação 073, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a manutenção da iluminação pública na rua Antônio Francisco dos Reis, Coruja Locutor, que liga a Avenida Sampaio Vidal à rua Gustavo Cassiolato. Indicação 74 de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências urgentes para o reparo de um buraco aberto para a ligação de água na rua 8, número 81, no bairro São José 3. Indicação 75, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências urgentes para a melhoria da iluminação pública e a realização de roçada no Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé. Indicação 76, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências urgentes para a instalação de proteção lateral na ponte localizada na entrada do bairro Quenta-Fogo, sobre o Rio Bom Jesus. Indicação 77, 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção e melhorias na estrada Barrânia-Caconde, no trecho do morro sentido Quenta-Fogo. Indicação 78, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção e melhorias da estrada Barrânia-Caconde, no trecho do morro sentido... Indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências urgentes para reparo na via pública na rua Padre Máximo Cid Vaqueiro, nas proximidades do número 220. Indicação 79, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a canalização da água pluvial
na área localizada nos fundos do ginásio de esportes, com saída para a via inferior. Indicação 080, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a realização de manutenção, reparos e pintura no ginásio de esportes. Indicação 081, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a instalação de bancos na área externa do ginásio de esportes. Indicação 082, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que sejam instaladas placas de identificação com os nomes de todas as ruas do Jardim Poli. Indicação 083, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para ampliação da vaga destinada à carga e descarga na Santa Casa de Misericórdia de Caconde. Requerimento 011, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a legalidade de implantação de melhorias em uma rua sem nome, situada entre as ruas Hilda Krieger da Costa e Antônio Semensato. Caminho referido requerimento para a Comissão de Justiça. Recebemos com pareceres favoráveis das comissões competentes as seguintes proposituras. Projeto de Lei 003 de 26, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim e outros, que dispõe sobre denominação da rua projetada D, localizada no bairro Chácara Militão, no município de Caconde. Também com parecer favorável da Comissão Especial, o projeto de Decreto Legislativo 001 de 26, que dispõe sobre concessão de títulos de cidadania cacondense. Moção número 1 de 26, de autoria do vereador Edson do Nascimento, corroborada pelos demais vereadores, de congratulações ao doutor Nereu Rodolfo Krieger da Costa. Requerimento número 10 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito, requerendo ao senhor prefeito informações sobre implantação de infraestrutura na rua Minas Gerais, com fundos para a Praça do Rosário, Praça do Cristo, nas proximidades do número 235. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos reunir na quinta-feira, às 9h30. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça, também na quinta-feira, às 9h30 da manhã, desse prédio aqui da Câmara. Então, ficam designadas as duas comissões em conjunto, na quinta-feira, às 9h30 da manhã. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 3 de 2026 do Legislativo, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, corroborado pelos demais, que dispõe sobre denominação da rua projetada D, localizada no bairro Chácara Militão, no município de Caconde. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Teremos também, única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 1 de 26, de autoria do vereador Daniel Feliciano e demais, que dispõe sobre concessão de título de cidadania cacondense. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Se favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o requerimento 10 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre implantação de infraestrutura na rua Minas Gerais, com fundos para a Praça do Rosário, Praça do Cristo, nas proximidades do número 235. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, a moção 1 de 2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento, corroborado por todos os demais, de congratulações ao Dr. Nereu Rodolfo Klíger da Costa. Em discussão, a matéria que foi lida. É uma justa homenagem feita pelo vereador Edson ao Dr. Nereu. A gente sabe a dedicação dele no âmbito da medicina, sem preocupar com determinados locais de atendimento, sempre pronto para atender as crianças, atender as mães que levam as crianças de uma maneira singela, de uma maneira humana. Então, nada mais justo do que essa homenagem feita, merecida ao Dr. Nereu. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Queria agradecer ao deputado Jonas Donizete pela ajuda, pela emenda que mandou aí para a nossa cidade, que é uma notícia que eu até postei. Estou muito feliz. Em nome de todos os cacondenses, eu queria agradecer uma emenda no valor de 382 mil, que já está na conta da prefeitura, para fazer a pavimentação da rua Antônio Semensato, que é aquela rua que liga o bairro São José à estrada que liga Caconde a Muzambinho. Então, isso é uma benfeitoria que todos nós estamos esperando há muito tempo, e a gente tem que estar destacando isso, que realmente é esperado, a gente é cobrado, já era para ter acontecido, demora. O Richard mesmo até foi lá, fez um vídeo mostrando. O Richard também está junto com o deputado Jonas Donizete há bastante tempo, ele sabe, conhece o trabalho. Inclusive, a gente sabe que o deputado Jonas Donizete, o deputado federal, está sempre com o Caconde, sempre ajudando. Eu queria agradecer realmente, em nome de todos nós aqui, todos os cacondenses, os recursos que ele sempre mandou, para a PAI, para a Santa Casa, para a Casa de Acolhimento, para o Lar Menino Jesus, para o CONDERG, mandou também agora recentemente uma retroescavadeira, também ajudou a diretoria de esporte, mandou um veículo, que eu até estou muito contente, um veículo para zoonoses, que é um setor que eu já trabalhei quase 4 anos, sei da necessidade que as zoonoses têm de um veículo, uma caminhonete, vai ajudar muito, o setor de zoonoses, que é um trabalho árduo e precisa de apoio mesmo, vai precisar desse veículo. Enfim, e para completar, que também tem sido cobrada constantemente, principalmente pelos pais, irresponsáveis por crianças, que vão ter um momento de lazer nos parquinhos das praças dos nossos bairros, e os parquinhos estão em situação deplorável, a gente sabe disso. Então, é mais uma boa notícia que o deputado Jonas Donizete
está enviando também uma emenda no valor de 350 mil, direcionado especificamente para esses parquinhos dessas pracinhas dos bairros. Então, motivo de muita felicidade, né? Então, a gente tem que agradecer realmente esses deputados que estão junto com a gente, através do nosso trabalho aqui, né, de vereadores, sempre intercedendo, né, pela população, levando até eles, né, essas demandas da cidade, e, felizmente, a gente tem essa notícia maravilhosa. Outra coisa que eu queria falar é o que eu falei na semana passada, né, na sessão da semana passada, sobre os golpes que estão aplicando em idosos. A gente sabe que todos nós estamos sujeitos a sofrer golpes, principalmente pela internet, né? E os idosos são as principais vítimas desses golpes. Eu até pedi, né, para solicitar para a Prefeitura fazer uma campanha de conscientização, né, para os idosos, para as famílias também estar orientando seus idosos. E eu até falei na semana passada que estava com essa dificuldade da gente conseguir um respaldo, né, para poder cuidar desse assunto. Eu queria só dar uma boa notícia também, que esse idoso, o qual eu citei aqui na semana passada, é um idoso deficiente também, tem uma perna amputada. Então, é uma situação muito triste, a gente vê um idoso lá receber o pagamento e acabar sabendo que ele foi, né, lesado, nesse caso, 3 empréstimos, 3 PIX, um valor alto, mas, enfim, a gente conseguiu, no Pequenas Causas, esse respaldo. Então, eu queria destacar para todos que, né, ouviram eu falar sobre esse caso, que leve, né, a pessoa que sofreu esse golpe até Pequenas Causas, que até 20 salários mínimos vai conseguir essa representação no Pequenas Causas. Acima, né, de 20 salários, até 40 salários mínimos, com o advogado, também consegue em Pequenas Causas. Então, a gente tem esse caminho aí. Eu estou à disposição, se puder ajudar em alguma coisa, mas, por favor, eu volto a orientar, não passem, né, os idosos e as famílias que têm idosos, orientar para que não passem nenhuma informação pessoal, nem o número de cartão, nada, né, ainda que falem que é representante de banco, até pessoalmente, eles vão nas casas com crachá, com uniforme, mas não passem de forma nenhuma, nenhum tipo de informação, cartão, não deixe a pessoa se apossar do cartão. E na internet, através do WhatsApp, né, que é um meio assim, muito rápido, as pessoas, pelo WhatsApp, se fazem passar por outras pessoas e pedem chamada de vídeo, pedem para ver o cartão. Então, essa atenção eu peço, espero que a Prefeitura possa fazer uma campanha de conscientização, que é muito importante para proteger, principalmente os idosos, que são vítimas constantes. É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria de falar um pouco da biografia do João Miguel Marques de Medeiros, nome artístico, Joel Marques, filiação. Joaquim Marques de Medeiros, Esmerinda Lourdes de Oliveira de Medeiros. Natural de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, casado com Regina Maura de Souza, a data de nascimento 1º/10/52, o endereço Sítio São Joaquim, Estrada Vicinal Carme Fernandes Neves, quilômetro 6. Em setembro de 2012, comprou um sítio com 30 mil pés de café, que até hoje são cultivados no sítio. Joel Marques e sua esposa ajudam no que podem a cidade. Muitos colaboraram com a PAI no período de pandemia, quando fizeram uma live trazendo vários artistas em Caconde, visando comprar também respirador portáteis para a Santa Casa. Joel Marques já doou um violão que usava para fazer suas composições para a Santa Casa de Caconde. Faz leilão sempre que solicitado em suas contribuições às entidades que ajudam várias famílias com doações de cesta básica. Joel Marques divulga a cidade de Caconde em todo o programa de TV e rádio, em algum programa de TV que já foram gravados aqui em Caconde, no sítio. Joel Marques tem mais de 3 mil músicas gravadas com todas as duplas sertanejas. Atravessou todas as gerações, desde Tonico Tinoco, Léo Canhoto e Robertinho, Sérgio Reis, e depois deslanchou com um novo estilo sertanejo, Chitãozinho e Chororó, com música Não Desligue o Rádio. E aí a carreira foi marcada com vários sucessos, atravessou todas as gerações do sertanejo. Hoje, ainda está entre os primeiros do sertanejo universitário, com milhares de músicas regravadas pelas novas duplas e cantores como Eduardo Costa, Gustavo Lima, Luan Santana, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça. É mais um dos únicos que tem 2 músicas em
filme de longa-metragem, várias músicas gravadas com o Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Milionário Zé Rico. E a música Não Desligue o Não Aprendi a Dizer Adeus ganhou o Game Latino de melhor música com o cantor Juliano César, sendo que a música, no dia em que saí de casa, foi a música do carro-chefe do filme Dois Filhos de Francisco. Agora, Não Aprendi a Dizer Adeus será o tema do filme, contando a história de Leandro e Leonardo, que será Não Aprendi a Dizer Adeus. Joel Marques ganhou como melhor intérprete do melhor festival do Brasil, Festival Rimla Shell, com a música Viola Está Chorando, do compositor Elias Muniz, por tudo que representa no cenário artístico nacional e principalmente por tudo que faz por Caconde e também pela expressiva divulgação do nosso município. Entendemos que ser muito merecido ofertar o título de cidadania ao nosso amigo Joel Marques. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos aqui presentes. Essa noite quero deixar aqui a moção mais que merecida para o nosso médico pediatra Nereu, um médico que a gente vê que dedica 100% à nossa cidade, à nossa população, às nossas crianças, um médico que se ligou e está sempre à disposição em atender as crianças. E também queria deixar um pedido aqui para o nosso secretário de Saúde a respeito da Casa da Mulher. Você vê que a gente passa por ali, está apertado para as gestantes, um local que precisa de uma reforma, e a gente sabe que fala em reforma, fala em dinheiro. Você chega na prefeitura, nunca tem dinheiro. Então, e ali é um lugar que a gente vê que não tem tempo, não dá para se pensar mais. Talvez seria de imediato, aí, não sei, uma alocação de um lugar adequado para os atendimentos daquelas mulheres, das gestantes, porque hoje uma reforma vai muito dinheiro, come tempo, e você vê na prefeitura, você chega lá, nunca tem dinheiro. Então, fica aqui meu desabafo ao secretário de Saúde, que pense com carinho, tenho certeza que ele é uma pessoa que vê, enxerga, e tenho certeza que vai pensar com carinho sobre isso. E também aqui a Casa Amarela, em frente à prefeitura. Se você olhar ali para aquele prédio, o prédio está desmanchando, né? Acaba até sendo perigoso, até para quem trabalha, chega ali. Então, que o nosso prefeito dê uma olhadinha ali, não sei se é o caso até de interditar ali para uma reforma, porque está sem condições de trabalho. E também quero deixar aqui, não sei se é para o financeiro, que seja a prefeitura, que é o direito do funcionário, nada mais. O descongela da época da pandemia, é direito do funcionário. E você vai, fala, e fica do mesmo jeito. Aí depois o funcionário pega, toma as atitudes diferentes, o funcionário que acaba sendo lesado, o funcionário é ruim, o funcionário não procurou, então fica aqui esse pedido para eles ver o descongelo da época da pandemia, que é o direito de funcionário, nada mais. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, aos novos colegas, ao público que nos acompanha em casa, ao Paulinho, que está aqui hoje presente. Bom, eu queria falar um pouquinho das indicações que eu fiz, né? Uma delas é da vaga de carga e descarga ali próximo à Santa Casa, que a vaga é muito pequena, pedindo ao Departamento de Trânsito que estude a possibilidade de estar ampliando ela, porque muitas das vezes vem caminhão de médio e grande porte e acaba que não conseguindo, fazendo manobras ali e tendo muita dificuldade para descarregar medicamentos, né, insumos, materiais ali, que eles utilizam ali no dia a dia na Santa Casa. Então, pedi para o Departamento de Trânsito dar uma olhada lá com carinho, né? Uma outra questão também que eu acho que é muito grave é a questão dos terrenos aqui em Caconde. Eu fiz 2 indicações aqui, citando 2 terrenos, porque eu tive muito relato aí de pessoas que foram picadas por escorpião, né? Aí você vai olhar os terrenos vizinhos, o mato está praticamente mais alto do que a gente, né? E a prefeitura tem, no Código de Postura, no artigo 60, lá, inciso 4, né? Constando que o proprietário ele deve manter limpo
né? Apesar de ter no inciso lá falando que ele tem que roçar no mínimo 2 vezes ao ano, né, que o proprietário acaba se defendendo dessa forma, mas notificar os proprietários, né? Porque eu já ouvi muito relatos de pessoas, mesmo adultas, que foram picadas. E o caso de escorpião em crianças, muitas vezes, pode ser fatal, né? Então, para estar usando o poder deles de fiscalização e notificando, né? Só isso, senhor presidente. Obrigado, viu? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu endosso o pedido do colega vereador Edson sobre o descongela. Se bobear, deve estar junto desses requerimentos que foram pedido prazo pela prefeitura, no qual realmente pedia, e além de pedir, pedia por escrito, né, qual seria o provimento da prefeitura com relação ao descongela, porque a lei que descongelou já faz uns meses, os municípios da região já se prontificaram, os prefeitos já vieram a público falando que já ia pagar, enfim, mostrou uma prontidão e a gente realmente não teve nada a respeito. Então, endosso essa solicitação, que o requerimento seja respondido de maneira positiva, ou seja, já dando um prazo para esse cumprimento. É isso. O segundo ponto, até só para pegar o gancho, o Paulinho, que está aqui presente, ele veio trazer, mais uma vez, como todo mundo vem, com relação às estradas rurais. Só para não estender, mais uma cobrança, na verdade. O prefeito veio a público no ano passado, de uma maneira, como sempre vem, sem pensar, e diz que vai tomar conta de certa forma. Evidentemente que, uma vez que você dá a publicidade, ela precisa ter algum fundamento. E a gente viu que, dentro de 6 meses, mais ou menos, nenhum provimento foi dado, porque 6 meses são meses suficientes para você abrir uma licitação, que foi o que ele disse que ia abrir, né? Que era uma terceirização. E a própria terceirização, por si só, precisa de fundamento financeiro, que nem isso também foi provado. Evidentemente, pelos cálculos por cima, o município não teria condições de fazer isso. Então, ele jogou palavras aos ventos para ganhar tempo com a população. Hoje, a população está sem estrada. Evidentemente, o departamento de obras está sobrecarregado, porque não tem máquinas. Apesar que a gente conseguiu uma retroescavadeira agora, logo o colega vai trazer mais uma, enfim. A gente sabe que a estrutura não dá. E, paralelo a isso, a desculpa sempre vem em cima da extensão rural. O prefeito e todos os prefeitos utilizam 2.000 metros e ir para lá quase 3. Em 2024, 2023, a gente aprovou na Câmara um plano de erosão rural. Foi pago mais de quase R$200 mil para fazer esse plano. Nesse plano, constata-se 400 quilômetros quadrados, bem menor do que os 2.000 e tantos que é propagado toda vez que a água aperta. Bate a água, joga em cima da distância da zona rural. O que eu quero dizer, eu não tenho a solução fácil. O ponto é, a gente precisa de algum provimento. Esse provimento não está acontecendo. Então, na presença da própria cobrança, a gente realça que precisa de alguma coisa. Não pode vir a vídeo e falar que vai abrir uma licitação, essa licitação não está aberta, eu acompanho todos os dias. E não tem nada além disso. O cálculo disso é um impacto gigantesco. A prefeitura já tem um grande investimento de horas máquinas hoje, que ultrapassa milhões para fazer todo o serviço de zona rural, inclusive das estradas, como em obras na cidade. Ela não tem condições, provavelmente, de manter isso rotineiramente todos os dias, ou seja, manter a equipe dos funcionários públicos sendo pagos, mais as máquinas e mais as máquinas alugadas. Ele jogou isso. Isso é perigoso. Por quê? Só para ganhar tempo com a população. Passou janeiro, fevereiro, o pessoal das escolas rurais que vem para a cidade teve problemas, tanto é que para arrumar aquela rua da pizzaria, o argumento era, não temos máquina, porque a máquina está salvando a zona rural, e tem que salvar mesmo, ou seja, desde então a gente não teve um provimento. Eu vejo prefeitos para lá e para cá fazendo alguns movimentos de algumas novas tecnologias, como... são tecnologias que facilitam e duram mais a forma de fazer, arrumar a estrada. Eu vi várias máquinas novas, enfim. Alguma coisa. É isso que eu quero dizer. Então,
sei lá, não é palavras ao vento aqui também, mas que seja também, porque para a gente falar alguma coisa, porque de fato não tem. Depois, se ele vir falar que teve alguma coisa, que ele mostre, mas até o momento não teve. Esse é o ponto. Para fazer esse, eu digo isso tudo porque é sério, né? De fato é sério, e eu estou aqui com... No começo do ano passado, na verdade, vou colocar, como sempre eu coloco a responsabilidade, também me atribuo a responsabilidade, não fujo dela. É difícil fazer fiscalização. É difícil porque são várias áreas, e por isso que a Câmara ela é separada em comissões, as comissões têm suas responsabilidades. Na última legislatura, atuei fortemente, e fortemente, quando eu falo, é de denúncia e para cima, canelada mesmo, porque visivelmente, existia fragilidade na administração com relação à educação. Não vou nem falar de saúde, porque era um desastre. Agora, da educação também era frágil e desastrosa, tanto é que os números frente ao Tribunal de Contas demonstram isso. Os números do município caíram em relação à região. Os números de Caconde caiu em relação à região em nível federal também. Você pode puxar os números no sentido de avaliações, tecnicamente a gente está abaixo. A gente chegou a ter B, nota B, em todos os censos, a gente está em C menos, se eu não me engano. Então, é dados objetivos, não é a cabeça do chat falando. Ponto. E quais são os problemas? Vários deles. Mas o principal ponto era dar conta das estruturas das escolas. É difícil? Possivelmente é. Pela questão da grana, pela questão disso e daquilo. Mas tem um diferencial que é a gestão, a forma de você utilizar o dinheiro adequadamente. E como se faz isso? Sabendo que o tribunal vem, aponta uma série de situações e você vai e cumpre. E mais do que só cumprir no ano seguinte, manter cumprido. E não é coisa difícil, porque aqui na casa, quando eu assumi de presidente, tinha um monte de coisa irregular que precisava ser posta, inclusive essa transmissão que está sendo feita agora. O que a gente fez? Sentamos, riscamos o que dava para cumprir nos 2 anos de presidência e cumprimos o que dava para fazer. E encaminhando outros tantos que passamos para o Danilo dar continuidade. Eu acho que essa é uma questão de gestão programática, além do próprio governo em si. Digo, nas contas de 2022, 23, 24 e 25 ainda não veio, a gente tinha pedido para que a diretoria nos apontasse o porquê que as escolas, quando deu a chuva no começo do ano, fez aquele desastre todo, de água caindo em cima de material, cadeira escolar, tudo. Inviabilizou aulas, perdeu o material. Por que aconteceu aquilo? É evidente, e todo mundo aqui tem um teto, que quando está uma rachadura, alguma coisa, não se nasce da noite para o dia. Uma chuva não tem capacidade de furar um teto de um dia para a noite. Só se for um negócio muito excepcional. Concordamos? Acho que sim. Né? Então, de uma maneira bem razoável, a gente consegue voltar alguns anos e ver que aquilo está largado. E a gente remonta a quem? Ao governo passado. E possivelmente o governo anterior, mas o governo passado especificamente. Porque foram neles que o tribunal apontou algumas coisas, inclusive mofo, inclusive falta de pintura, inclusive alimento vencido, inclusive um monte de coisa. E não tinha nem suporte para colocar as comidas, coifa para fazer a alimentação, gás de cozinha dentro da cozinha, ao invés de ser fora, são normas básicas, que não requer muito investimento. Isso se repete nos anos, inclusive no 2025, a diretora nos aponta que algumas coisas foram sendo resolvidas, como colocar um pallet embaixo, para colocar pelo menos os alimentos em cima e tal. É evidente que, ou provavelmente, que durante esses apontamentos do tribunal, o diretor, à época, correu para dar conta de alguma coisa. O ponto é, no modo central, ou seja, a infraestrutura, permanece intacta. Na verdade, permanece em desmanche, em desmonte. Esse é um problema, ou seja, a gente sorri nas fotinhas e nos posts, faz aquele auê todo, que não sei o quê, no dia da criança, diz aquilo, mas a real é que o negócio está desandando, e desandou. Agora, quem é culpado? O prefeito, evidente, mas os vereadores também têm ponta nisso, que é a função dele fiscalizar e meter o dedo na ferida. Fiz isso de uma maneira muito forte. E uma maneira de a gente concentrar essa informação era através da lei de transparência pública das escolas. E para que isso? Para que esse relatório do Tribunal de Contas seja posto à prova ao vivo. E está lá na lei.
não só esse relatório, como todos os outros, para que a gente consiga acessar, o pai consiga acessar, sem precisar de fazer ofício, para fazer nada. Está ruim, quem tem que cobrar é a comunidade escolar, não tem que esconder para político aparecer. Esse é o ponto. Então, assim, e no requerimento que eu pedi para a diretora, ela disse que vai implementar a legislação, já está em conversas com a Edidata para implementar essa legislação dos dados abertos das escolas, para justamente facilitar o nosso papel enquanto vereador e, principalmente, os conselhos de alimentação, que, na época, quando teve a infecção de arroz aqui na cidade, que eu que dei as caras e fiz a denúncia, junto com a corajosa e falecida Cleonice, a gente conseguiu demonstrar que existia uma falha, inclusive do Conselho de Alimentação, que é responsável por fiscalizar isso. Ou seja, de maneira sistêmica, a educação não vai bem, e não é de hoje. E é evidente que a diretora que está agora, ela entrou há pouco tempo. E por que entrou há pouco tempo? Porque o nosso prefeito trocou de diretor umas 4 vezes no ano passado. Não vai dar certo. Então, assim, a nossa função é reclamar? Sim. Porque se de frente desse mundaréu de coisas, cabe uma série de responsabilidades, inclusive não aprovar a conta de prefeito daqui para frente. Que a gente vem e aprova a conta de prefeito, porque o tribunal passa lá um visto e fala que está tudo ok, mas no fundo, no coração, o negócio está podre. Esses os pontos. A gente precisa modificar a forma de avaliar para que as coisas não aconteçam, porque eles ficam, que inclusive é crime de responsabilidade ser omisso com relação a isso. Fazer isso é crime e ser omisso com relação é crime. Então, o que eu quero dizer a nossa função é dar na canela. Mas é muito na canela. Mas não pode nem pensar 2 vezes, filho, porque o dinheiro público está sendo gasto. E aqui fala de uma série de coisas, desde descumprimento do plano pedagógico, da norma federal, a FUBA vencido. E vai embora, uma lista grande. Então, a gente precisa ter esse olhar. E é, sim, uma questão de reclamação pública aqui, que fique registrado, e que se o diretor da época quiser vir espernear, que venha, porque a gente já brigou 1000 vezes na última vez, para querer falar, não tem problema também, não. E, inclusive, a diretora também, vamos que vamos, porque é sério. Depois cai de novo, dá problema, cai muro, como já caiu na creche lá na Barra. Aqui a maçaneta não estava funcionando, não tem grade na janela para tapar de mosquito, chuveiro sem funcionar, coisas que não têm cabimento. Então, obrigado à diretora por ter encaminhado. Ela fez uma resposta extensa, dando um encaminhamento para algumas coisas, e agora ela está sob o crivo da nossa responsabilidade e avaliação. Eu falei pouco dela agora, porque não se corresponde ao tempo dela. Agora, a partir do momento que ela assumiu, que foi o ano passado, no meio do ano para frente, esse ano está sendo avaliado. Se não cumprir com o que está aqui, por isso que eu pedi o comparativo, a gente também tem que cobrar na chincha para que seja organizado. Algumas medidas foram feitas, poda, enfim, pallet e tal. Algumas outras coisas ela falou que vai encaminhar para a licitação, coisas básicas. Ponto. Coisas básicas funcionam porque coisas básicas garantem o dia a dia da aula. Alimento da criança, alimento do professor, material do professor, enfim. Volto a dizer, era isso, me deixa muito puto esse negócio, mas que daqui a um tempo a gente não tenha mais essas reclamações. Obrigado, presidente. Senhor presidente, peço a palavra rapidinho. Palavra concedida. Só aproveitando o gancho que o Richard falou sobre educação, estou sendo bem questionada nessa questão, não só por conta, né, dos incidentes, né, das crianças nas creches, né, que acabaram reclamando, né, que não tinha nenhum tipo de comunicação aos pais, o que acontecia nas escolas, tanto que chegou aqui, o presidente convocou, né, a diretora da educação para vir, conforme o Richard falou, ela vai comparecer aqui para poder conversar com a gente, responder as nossas questões. Queria falar sobre isso, porque as pessoas estão perguntando, Beth, ele vai responder, ela vai vir, né? Ia vir hoje, não deu, mas ela vai vir. Inclusive, também a questão dos uniformes, eu até postei hoje um requerimento que eu fiz, né, no dia 9 de março, eu fiz um requerimento questionando, né, por que as crianças não receberam esse uniforme, para a gente ver como é que está a situação atual.
E eu sempre falo, esses requerimentos, essas questões que a gente joga, né, para os setores, a gente precisa ter o conhecimento, não só para julgar o que está certo e está errado, mas para a gente aqui, né, principalmente aqui na Câmara, a gente poder ajudar, né, poder estar colaborando, poder estar somando com essas questões, assim como o Richard está fazendo, colocando o dedo na ferida, como ele falou, para a gente saber o problema e a gente poder se inteirar e, juntos, a gente poder ajudar o Executivo, né, a tomar providência e resolver o problema de melhor maneira possível, né? Então, a gente está ciente dos problemas, a gente está buscando informações e a gente está buscando, também, juntos, poder solucionar os problemas. É isso. Muito obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite ao público presente. Boa noite aos funcionários da Câmara. Boa noite, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu vou trazer uma notícia boa. Eu gosto de falar quando tem notícia boa. Sexta-feira, dia 9/4, eu tive audiência com o prefeito Zé Afonso, lá no gabinete, acompanhado do assessor do secretário de Habitação, ou seja, estava acompanhado do senhor Rômulo, ex-prefeito de Porto Ferreira, que é o assessor do secretário de Habitação do Estado, o Marcelo Ripa, né? E o assunto a ser tratado foi o andamento nos procedimentos da formalização dos documentos necessários ao termo de adesão daquelas 50 casas, que foi assinado o termo de adesão no dia 4 de fevereiro, lá no Palácio do Governo de São Paulo. Teve presente também o diretor municipal da habitação, o Almeidinha, que ele que está responsável por essa documentação. Um exemplo, questão do terreno. Então, foi apresentado já uma área para a construção dessas 50 casas. Mas a melhor notícia, em conversa ali com o prefeito, eu estou de contador presente, o diretor Almeidinha, o secretário Rômulo, o assessor do secretário Rômulo, e, na oportunidade, o prefeito solicitou, junto com o meu aval, 5 casas populares em outro molde, ou seja, para população de baixa renda, é uma demanda fechada, é a preço social. O assessor prontamente falou, não tem condições. Ligou lá para São Paulo, lá na secretaria, e foi autorizado. Aí ficou responsável o prefeito, através do diretor de habitação Almeidinha, então arrumar 5 terrenos que pode ser, já dos conjuntos habitacionais que nós temos, aquelas áreas institucionais. É só indicar os 5 terrenos que vai vir essas 5 casas. E, para alegria, elas vão chegar primeiro do que as 50. Por quê? O terreno já está ali, o alicerce delas, aquele radier, vem a empresa, faz o concreto ali, e ela é pré-moldada, também a empresa que vai levantar ela é pré-moldada. Em questão de 6 a 8 meses, essas 5 casas, a preço social, para a população realmente de baixa renda, vão ser contempladas. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Eu solicito ao diretor da secretaria para que expeça um ofício ao prefeito solicitando parecer também da CONAN sobre o projeto que institui a mudança da cesta básica para os tickets, né? E isso vem melhorar ainda mais o projeto, que nós precisamos realmente de documentos. Quanto mais houver, melhor.
e a gente fica mais tranquilo. Então, que a Prefeitura nos envie, através de ofício, esse parecer da CONAN, que é um ótimo parecer também, e nós já temos aí praticamente todos os elementos necessários para a aprovação desse projeto. E eu acho que é na quinta-feira que haverá a reunião das comissões, então que chegue antes esse parecer para que as comissões analisem também. Lembrando a todos vocês também da audiência pública do dia 22/4, da Prefeitura, e a audiência pública também na Assembleia Legislativa em São Paulo, sobre as terras raras, né? Isso é muito importante. Caconde faz parte também dessas terras, juntamente aqui com Poços de Caldas. E realmente é necessário a gente se inteirar, porque envolve muita coisa, né? Envolve meio ambiente, envolve tudo. A gente precisa estar alinhado sobre essas terras raras. Quanto ao que o vereador Edson disse sobre a Casa da Mulher, realmente faz sentido e é necessário mesmo que haja uma modificação, uma ampliação, uma cobertura ali logo na entrada também. Espaço tem, mas tudo envolve dinheiro, tudo envolve coisas difíceis assim, que a gente pensa que é difícil, mas são coisas, é o dia a dia de uma prefeitura, né? Eu sempre falo isso, que todas as indicações, e eu falei isso na sessão passada, todas as indicações que nós fazemos, que os vereadores aqui todos fazem, a prefeitura teria realmente que ter alguém responsável por tudo isso. E eu acho também que tem que haver uma união também dos assessores do prefeito. Eles têm que trabalhar em conjunto. O setor de educação faz um levantamento em tudo que precisa. Reforma de escola, o dia a dia, passa para o assessor, chefe de obras. Então, é uma corrente, se torna muito mais fácil de fazer essa manutenção das nossas escolas, de todos os prédios da prefeitura. Nós estamos vendo aí, realmente, o prédio da Casa Amarela está numa situação ali já decaído, né, pelo tempo também, e é preciso essa recuperação, não só daquele prédio, mas outros também. Os parquinhos que a gente está vendo, embora agora logo saia uma verba do deputado, que isso vai vir de encontro com os anseios dos moradores dos bairros aí que precisam. Assim também são as estradas rurais. E se a gente for comparar, há 50 anos atrás, e eu me lembro muito bem disso, a prefeitura tinha apenas uma máquina patrol, vermelha. O operador chamava Ordélio. Ele trabalhava sozinho com essa máquina. E isso não era só na zona rural. A cidade também tinha várias ruas, inclusive onde eu morava era estrada de terra. Então ele fazia primeiro a cidade, depois fazia a zona rural. E quantas linhas de ônibus nós tínhamos nas estradas rurais? Beira Rio, Fumaça, Santa Quitéria, Muzambinho, Barrânia, Palmeiral, Poste Calda, era tudo estrada de terra, e são até hoje, com exceção de Barrânia, e era mantida por esse operador. E a turma trabalhava realmente, abrindo os esgotos, tinha a equipe que trabalhava, mas e graças a Deus, a máquina também pouco estragava. Era difícil a gente ver essa máquina parada. Então, a gente vê assim, hoje a prefeitura tem condições, tem maquinário, tem tudo. E a gente sabe que realmente é difícil para manter. Mas, quando chega a época de seca, se fizer o serviço adequado, abrir os esgotos, cascalhar adequadamente, quando chegar na época de chuva, já fica menos
para alcançar esses objetivos. E eu disse isso também logo no começo da administração, para que em todos os bairros da zona rural tivesse um depósito de pedregulhos. Assim ficaria mais fácil também na manutenção pelos próprios sitiantes ali, os proprietários. Se tiver um lugar que tem um depósito, a grande maioria tem seus tratores, e isso ajuda. Então, tem lá um depósito de cascalho, e essa parceria com os produtores rurais, tenho certeza que eles vão fazer de boa vontade, né? Então, vão lá com os seus tratores, tem um pedaço que precisa jogar um cascalho, então joga esse cascalho lá. E depois a prefeitura vem e faz a manutenção. Então, são coisas assim que a gente cobra, né, o prefeito, cobra os assessores, a gente sabe realmente da dificuldade que nós temos. Mas é preciso que haja esse consenso, que todos os assessores trabalhem em conjunto, trabalhem em harmonia, trabalhem para o bem da prefeitura, dos munícipes, que a gente sabe que é difícil, mas acaba resolvendo. Então, um tem que trabalhar junto com o outro, pedindo essa assessoria, pedindo orientação. Não tem que ficar um sei lá, com inveja do outro, porque um está sobressaindo, o outro não. Mas tem que ter um plano de trabalho. Tem que traçar um plano de trabalho e fazer. E a gente está vendo as cobranças depois do Tribunal de Contas. Então, fica numa situação difícil, por quê? Vem para nós aprovar as contas do prefeito, e a gente vê que certos apontamentos não foram suprimidos, a prefeitura não deu sequência, e aí vem o Tribunal de Contas, faz novo apontamento, e a gente vai vendo CACONDE, com isso perde, né, no âmbito estadual, no âmbito federal, a gente vai vendo as consequências que vêm saindo. Então, a gente precisa realmente, nós todos estamos aqui, para ajudar. Às vezes, críticas, mas são críticas construtivas, são críticas para, vamos abrir o olho, vamos trabalhar, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? Vamos trabalhar em conjunto, a gente está aqui para ajudar também a administração. A gente sabe, e a população almeja, a população espera, a população cobra, e, lógico, com todo o direito que tem que cobrar, pagam seus impostos, né? Então, a prefeitura tem que fazer a sua parte também. O trânsito aqui em CACONDE, a gente sabe que está uma situação difícil, mas fica aqui o pedido também ao prefeito que olhe com bons olhos aí para a nossa população e principalmente para o nosso trânsito aí, para que tenha aí a circular, para que amenize o problema, né, que a gente sabe que não há espaço para estacionar um veículo aqui, né? Então, é uma situação difícil. Mas antes que instale aí a tão sonhada Zona Azul, que tantos pedem para que seja instalado, é preciso também que a prefeitura dê condições aos munícipes. Então, primeiro tem que ter a circular. Resolveu o problema? Que bom. Não resolveu, então vamos instalar, sim, a Zona Azul. Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando, ajudando a prefeitura, os assessores sempre passando informações para nós também, para que a gente possa esclarecer a população da melhor maneira possível, para que todos saiam aí satisfeitos. A gente sabe, uma cidade pequena, com poucos recursos, mas de mãos dadas, vamos chegar lá, né? CACONDE não pode ficar à mercê de muitas picuinhas. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.